Meus amores, um bom dia para todos. Meus amores, eu vou soltar aqui para vocês, né, o versículo da Santa Escritura. Eu tô me olhando aqui, eu tô meio torta. Eu sei lá, meus amores, que tá meio assim pendido, né? Mas fazer o quê? Vou deixar do jeito que tá, não vou mudar não. Se tá assim, vai ficar assim. Meus amores, olha, meus amores, eu tô meio rouca, né? Porque hoje é sábado, hoje eu já adorei a Jesus, né? Ainda vou adorar de tarde. Então, meus amores, aí vim fazer um vídeo. Ignora a minha voz, que ela não tá boa, não, né? Vocês estão percebendo que eu tô meio rouca. Por quê? Que hoje eu abri a boca mesmo, adorei a Deus e a Jesus. Porque Ele é digno de toda adoração e de toda a honra, entendeu, meus amores? Aí, meus amores, olha, eu vou soltar o sonho do arrebatamento logo para vocês e vou soltar o versículo das Santas Escrituras. Sabe por que eu vou soltar isso aqui? Porque tem tudo a ver com arrependimento. O sangue de Jesus tem poder. Tem tudo a ver com arrependimento, né? As pessoas se arrepender, as pessoas escutar e ver as coisas que aconteceram nos anos passados. Nenhum daquele povo que Deus pediu para se arrepender, que eles não se arrependeram, nenhum desse povo foram salvos, não. Jesus, o sinal para vocês é Jesus. O sinal para aquele povo, quando Jesus estava aqui na terra, foi Jonas. Para aquele povo não teve arrependimento, né? Então, aí o que foi que aconteceu? Aquele povo não se arrependeu, né? Ele não se arrependeu e não teve livração para eles, né? Vão seguir tudo para o juízo final. Só aqueles que aceitaram Jesus e caminharam com Jesus, né? Aí vão ter. Mas os que não, não vão ter salvação para eles. Por quê? Porque para eles foi pregado o sinal de Jonas. Quem pregou foi Jesus Cristo. Pessoalmente, Jesus pregou para eles, entendeu? Jesus. Agora, para o povo dessa geração, para o povo desse tempo agora, né? Então, o sinal é Jesus Cristo, entendeu, meus amores? Um bom dia, um bom sábado, que vocês vão para a igreja, procure honrar a Deus, procure evangelizar, que vocês aceitem Jesus Cristo, porque nós não somos nada sem Ele. E Jesus já está muito próximo de voltar. Jesus apareceu 5, não, foi 7 vezes para mim só. Porque eu conto 5 sonhos para vocês, que é o sonho das Santas Escrituras, né? Assim, que tá baseado. Quer dizer que todos os meus sonhos estão baseados nas Santas Escrituras, mas tem um assim, né? Que se eu falasse para vocês, vocês não iam entender. O que é que adianta eu falar coisa que vocês não vão entender? Nem vocês acreditam no que Jesus fala, vocês vão acreditar em algo que eu sei que está nas Santas Escrituras, que eu vou contar para vocês. Vocês vão até, pode até vocês querer, como é que chama, meu pai? Vocês ainda não vão acreditar, ainda vocês ainda vão blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Porque vocês sabem que lá no começo de todas as coisas, Deus fez o homem e a mulher. E Deus fez o quê? Deus criou ele e deixou ele ali para governar aquele povo. Igualmente Jesus vai governar agora. Jesus não vai vir agora o reinado de Jesus? Então, se Jesus vai reinar, Jesus vai ser rei. Então, se aí por isso que eu digo, tem sonho que eu conto para vocês, vocês vão humilhar e vão criticar Jesus, mais do que já fizeram e ainda continua fazendo. Meus amores, sabe por que eu falo assim? Agora em carnaval foi uma humilhação medonha contra Jesus, com o sacrifício de Jesus, entendeu? Então, assim, meus amores, bora lá pro versículo. Eu vou soltar o versículo. Deixa eu ver aqui, ó. A vinda do reino. A vinda do reino, vocês já sabem, é o que eu estou pregando para vocês, sobre a vinda de Jesus Cristo, nosso Messias. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Lá no pé da minha porta, quando eu olhava para o céu, estava Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Aí eu olhava para o meio da rua, eu já não estava mais dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão. E eu olhando para o chão, né? E eu vi o chão rachado com a rachadura aberta. E quando eu olhei para o cemitério, né? Eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Aí eu me acordei. Aí, meus amores, eu me acordei e disse assim: esse é um sonho que é para me falar pro povo, não é para me ficar guardando ele, não. Porque todo mundo sabe que Jesus vai voltar. Todo mundo sabe que Jesus vai voltar, mas ele tem dúvida. Pois então vocês tiram a dúvida de vocês. Jesus está voltando. Brevemente, Jesus vai aparecer no céu, em cima das nuvens, junto com os anjos. Ele só mandou eu falar o que já está escrito. Ele me mostrou o sonho justamente. Por que Jesus apareceu para mim mostrando algo que já está escrito nas Santas Escrituras? Para alertar vocês que Jesus já está voltando. Então, meus amores, como eu já dei um bom dia a vocês, já soltei um sonho, vou soltar só mais um. Meus amores, olha, eu sonhei o segundo sonho.
Eu sonhei que eu estava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua por cima da calçada. Quando eu avistei ele, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele me abraçou e eu me acordei. Jesus estava do mesmo jeito que ele foi crucificado, com aquelas mesmas vestes. Eu estou falando as mesmas vestes que Jesus foi crucificado, Jesus apareceu para mim. Só com aquela parte ali de baixo. Aí eu peguei. E também Jesus me mostrou só daqui até a ponta do manto que ele foi crucificado. Entendeu? Aí eu peguei, entendi, né? Que Jesus. Por que que Jesus apareceu? Ó, preste atenção, Jesus apareceu descendo uma rua. Ó, preste atenção nesse sonho para vocês verem, ó, como Jesus estava abandonado no Evangelho. Jesus apareceu para mim descendo uma rua por cima da calçada. Descendo, de descido, uma rua. Jesus descendo uma rua por cima da calçada. Abandonado, abandonado. Raciocínio esse sonho. Ele estava abandonado no evangelho. As pessoas não estavam fazendo o ID de Jesus. Mesmo, mas não tem as igrejas não estão cheias, mas elas estavam se apacentando sozinhas, entendeu? Estava fazendo certo ali, pregando, mas ela estava pregando para as pessoas que já são convertidas. Jesus veio para os pecadores, para aquelas pessoas que ainda não se converteu. Jesus quer dar oportunidade a essas pessoas, ou ao arrependimento para que elas se voltem para Jesus, entendeu? Então, isso é isso que eu estou fazendo, né, meus amores? Pregando o evangelho, conversando com vocês, pedindo para vocês aceitar Jesus, né? Antes da vinda dele, antes desse dia. Depois desse dia vai ser só lamentação e muito choro, né? E muito ranger de dente. Então, meus irmãos, por quê? De amargura, porque teve a oportunidade, teve chance. O evangelho está se espalhando no mundo inteiro. Eu acho que não tem mais nem quanto que o pessoal não saiba o que é Jesus, não. Que todo mundo está pregando a palavra de Deus. Antes, as pessoas estavam assim, em todo canto tem religião, em todo canto tem igreja, mas eles não estavam fazendo isso. Como Jesus mesmo falou, algo que se cumpriu e vocês nem prestaram atenção. Jesus disse o quê? Jesus disse assim, ó, o amor de muito no final do tempo, o amor de muito se esfriarão. O amor de um para com o outro ser humano esfriou. Vocês não prestaram atenção, não? Olha para a humanidade, sai no meio da rua, sai olhando uma para as outras, que vocês mal vê o amor de um para com o outro. Entendeu, meus amores? Então, tá na cara. O amor já esfriou. E também o amor por Jesus tinha esfriado. Os pastores não amaram mais Jesus, não. Deixaram Jesus de lado. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Aí Jesus apareceu para mim. Vocês querem dizer que Jesus é mentiroso? Não, claro que não. Se Jesus apareceu dizendo que estava só no evangelho, ele estava só no evangelho. Aí o que foi que eu fiz? Jesus, se tu tá só no evangelho, tu não vai estar mais não. A minha companhia, eu vou fazer companhia até no último dia da minha vida. Enquanto eu tiver com vida, tiver com fôlego aqui em cima dessa terra, eu tô pregando o evangelho, mas tu. Então, meus amores, aí eu tô pregando o evangelho aqui nas redes sociais para o povo, pedindo para o povo aceitar Jesus e se arrepender da sua vida. De maneira nenhuma, vocês não, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, vocês não entram no céu, não. Vocês só entram no céu se vocês aceitarem Jesus. Jesus, ó, preste atenção no que foi que Jesus disse. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, se Jesus já falou isso, qual são a prosperidade, qual é o motivo que vocês têm, então alguma oportunidade que vocês têm para ir para o céu, se vocês não aceitarem Jesus, se vocês não caminharem com Jesus? É difícil, muito difícil vocês chegarem ao céu, entendeu, meus amores? Só vai para o céu se passar por Jesus, comer do corpo para ter salvação e beber do sangue para ter vida eterna. Então, bora lá, meus amores, pro versículo. Meus amores, olha, eu vou encerrar esse vídeo, mas eu vou ler dois, três. Vou ler 3 versículos para vocês, vou entregar esse vídeo. E interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Meus amores, aqui, ó. O reino de Deus já está em nós, conosco. O reino de Deus já está conosco. Quem que está conosco, ele? O Pai e o Filho. O reino de Deus já está na terra. Está conosco. Quando ele tirar a igreja da terra, aí o reino do céu vai sumir da terra. Aí vocês vão ficar sozinhos. Se vocês ficarem na terra, vocês vão ficar sozinhos. Por isso que eu estou pregando a palavra de arrependimento. Preste atenção nesses versículos aqui que eu li para vocês, ó. E interrogaram os fariseus, interrogando os fariseus sobre
quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhe. Aqui que respondeu foi Jesus Cristo a ele. Olha o que foi que Jesus disse para ele, ó. O reino de Deus não vem com aparência. E vocês entenderam aí? O reino de Deus não vem com aparência não, entendeu? Ó. Interior, entendeu? O reino de Deus está conosco já, entendeu? Quando Jesus abre a boca e disse assim, será que vocês não merecem, com o povo de Israel, Jesus dizendo, será que vocês não merecem um ano de redenção, né? Então, era isso que Jesus estava falando para nós. Continuando, ó. Nem dirão, ei, ó, nem dirão, ei, lo, aqui, ei, lo, ali, porque és que o reino de Deus está entre vós. O que foi que eu acabei de dizer para vocês? Jesus já respondeu nesse versículo aqui embaixo, que o reino de Deus está entre nós. O reino do meu pai está entre nós. Está o pai e o filho, mais nós. Entendeu? Aqui na terra. Mas vai chegar o dia que eles vão sumir daqui da terra. Ele está entre nós. As pessoas estão rejeitando. As pessoas estão rejeitando Deus, estão rejeitando Jesus, estão rejeitando o caminho da salvação. Mas vai chegar um dia que vocês vão bater na porta do céu e vocês não vão ter mais oportunidade. Por quê? Porque a chance foi essa. Um dia meu pai vai tirar a palavra dele aqui da terra, aí pronto. Como é que vocês vão se chegar a Deus? Continuando, só mais um, ó. E disse aos discípulos: dia virão em que despejarei. Vem um dos dias do Filho do Homem, e não os veis. Meus amores, olha, se vocês prestarem bem atenção nesse versículo aqui, ó. Preste atenção aqui nesse versículo, ó. E disse aos discípulos: dias virão em que desejarem ver um dos dias do Filho do Homem e não o verão, não verás. Vão desejar, né? Como as pessoas desejam hoje em dia, né? Meus amores, a Santas Escrituras é muito graciosa mesmo, ela é muito maravilhosa. Bora continuando, ó. E de vós ao o ele lo aqui, o lei lo ali. Esta não verde nem os sinais. E não verde nem os sinais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma parte debaixo do céu até a outra debaixo do céu, assim será também o dia do Filho do Homem. No seu dia. Você está vendo aí? Jesus vai ser igual um relâmpago. Você está vendo o relâmpago, ele não clareia e de repente ele some. Presta atenção se tu viu o relâmpago. O relâmpago você viu, quando você olha de novo ele já sumiu, ele clareou já. Então, se desse mesmo jeito vai ser o dia da vinda de Jesus, igualzinho. Não vou tirar nada. Então, se meus amores, vocês alertam, aceita Jesus. Mesmo Jesus já morreu por nós, sim, ele já morreu por toda a humanidade. Mas vocês têm que aceitar Jesus. Se vocês não colher aquele sacrifício que Jesus fez, de modo nenhum, de maneira nenhuma, vocês não têm parte com ele, não. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus falou para os discípulos, que Jesus estava lavando os pés dele, lá na ceia? Vocês se lembram o que foi que Jesus falou para ele? Vocês se lembram o que foi que o discípulo falou para Jesus? Jesus lavando os pés dos discípulos. Aí quando chegou na parte de Simão, Simão disse assim, Senhor, de maneira nenhuma tu não me lava os pés. Aí, por que Simão falou isso? Porque Simão achou que a gente é digno de lavar os pés de Jesus, não Jesus lavar os nossos pés. Mas pelo sacrifício que Jesus fez, nós tínhamos que acolher isso, nós temos que acolher esse sacrifício de Jesus. Preste atenção. Aí Jesus disse o quê? Ó, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí que foi que Simão disse? Sim, Senhor,
lava as mãos, lava os pés, lava as mãos, lava a cabeça. Entendeu, meus amores? Para vocês também ter parte com Jesus, naquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, ele está disponível para todo mundo, para todo ser humano. Ele está disponível. Aquelas pessoas que acolhem aquele sacrifício, se vocês não colheram, vocês não têm parte com Jesus, não. E não é brincadeira, não, meus amores. Saiu dessa terra sem parte com Jesus. Eu não gosto nem de estar falando sobre isso. Só tem dois caminhos que Jesus disse aqui nas Santas Escrituras. É o caminho que conduz à perdição, ou então o caminho que conduz ao céu. Se tu não tá no caminho que conduz ao céu, tu tá no caminho da perdição. Então, saiu dessa terra, vai para onde? Lá no livro de Apocalipse está dizendo para onde que aquelas pessoas vão. Não precisa nem abrir a boca e falar. Basta eu falar no livro de Apocalipse para vocês, que elas estão no inferno. Então, meu irmão, não fala assim, não. Meus amores, está nas Santas Escrituras. Só que, glória a Deus, que ainda vai ter uma oportunidade. Só que vocês não se confiem nisso, não. No livro de Apocalipse diz que essas pessoas vão ser julgadas pelas suas obras, mas presta atenção. Jesus diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Então, se meus amores, vocês prestem atenção, acolhe o sacrifício que Jesus fez. Jesus morreu, foi por amor, por mim e por você. Por que as pessoas deixam Jesus de lado? Abandonam Jesus, até dentro das igrejas. As pessoas abandonaram o nosso Salvador. Por que, tu está dizendo isso? Porque as pessoas pararam de pregar o Evangelho. E Deus fez aquele sacrifício por essas pessoas aí que não colheram o Evangelho ainda. Essas pessoas que estão dentro das igrejas, elas têm que sair para pregar o Evangelho para aquele povo. Para o povo que não é crente, eles têm que escutar a palavra de Deus. Depois que ele escutar, a gente já limpa as mãos do sangue dele. As nossas mãos estão sujas de sangue. A partir do momento que você começa a pregar para ele, as tuas mãos estão limpas do sangue deles. Então, meus irmãos, eu não quero ter parte com as mãos. Deus me defenda o sangue de Jesus, tem poder, minha mão está suja de sangue dessas pessoas que eu não preguei o evangelho. Eu estou pregando nas redes sociais o evangelho, dizendo para vocês se arrepender, se voltar para Jesus. Quem dera. Se vocês ouvissem, se arrependessem igual o povo que Jonas pregou. Jonas pregou para aquele povo daquela cidade, e o povo se arrependeu, e o povo foi salvo. Aquele povo estava sentenciado à morte, mas eles foram salvos. Por quê? Porque eles escutaram a pregação de Jonas, entendeu? Eles deram ouvido no conselho que Deus deu, e eles se arrependeram e teve salvação para ele. Mas como eu falei para vocês, aqui está quem é maior do que Jonas. A pregação que eu digo para vocês, o sinal para esse tempo, o sinal para esse tempo é Jesus Cristo. Se vocês não se voltar para Jesus Cristo, como vocês vão chegar ao céu? Lá no céu não entra de qualquer jeito, não. Se Jesus pagou um preço altíssimo pela tua vida, como é que tu vai querer entrar no céu sem aceitar Jesus? Jesus pagou um preço altíssimo para poder tu ter comunhão com o nosso Pai, para poder tu ir para o céu. Não aceitou Jesus, quer estar no céu? É impossível. Aqui na Bíblia não fala de maneira nenhuma que você vai para o céu, não. Entendeu? Aqui tudo que tem escrito aqui é sagrado e valioso para nós. Mas de maneira nenhuma uma pessoa sobe para o céu se ela não tiver aceitado Jesus. Entendeu, meus amores? É aceitado e caminhado com Jesus mesmo, caminhando com ele, caminhando, é uma caminhada. Jesus é uma caminhada que nos conduz ao nosso Pai, entendeu, meus amores? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês, esse vídeo ficou grande, mas eu falei das Santas Escrituras e vou continuar falando mais ainda para vocês. Porque, meus amores, a vida não faz sentido se a gente não pregar o evangelho. Eu vim para essa terra com o propósito de Deus para pregar o evangelho. Aí eu vou dizer assim, não, pai, eu não vou pregar o evangelho. Jesus, eu não vou pregar o evangelho. Eles te deixaram na mão, eu também vou fazer isso. Vou nada. Jamais eu faço isso com Jesus Cristo. Pregarei até o último dia da minha vida. Quando vocês não veem mais na internet, porque Deus me levou. Mas todo dia, de domingo a domingo, eu estou pregando o evangelho, enquanto eu estiver aqui com vocês. Quando eu sair da internet, vocês já sabem, bom, ela morreu, ou então Jesus levou ela, entendeu? Então, meus amores, a oportunidade que a gente tem é essa. De estar pregando o evangelho. Entendeu, meus amores? De estar pregando, estar conversando com vocês, dizendo que Jesus está voltando. Jesus não apareceu para mim em sonho, não. Jesus não apareceu para mim em sonho em vão, não. Jesus quer, porque Jesus quer alertar vocês. Jesus fez o sacrifício por vocês, devia Jesus ter deixado para lá, né? Deixado vocês acolher. Mas não, Jesus ainda está, nos dias de hoje, trabalhando. Jesus trabalha todo dia, falando com o povo pregar para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, para elas se converter e se voltar para Ele. Até o dia, antes da vinda de Jesus, Jesus está trabalhando a favor de vocês. Depois que Jesus vir, pronto, aí é você e Deus. E ainda é, né?
porque tem que se cumprir tudo que está escrito no livro de Apocalipse. Depois da vinda de Jesus, ainda vai se cumprir muitas coisas que vocês vão sofrer igual o discípulo dele sofreu, se vocês quiserem estar com Jesus. Por isso que eu digo, tem medo, acha pavoroso que os discípulos de Jesus passaram? Pois então, a hora é essa. A hora é essa de você se entregar a Jesus. Ou então, se vocês quiserem morrer igual ele morreu por Jesus, se vocês quiserem estar disposto, fica na terra. Fica na terra para tu sofrer o que Jesus sofreu para poder para poder tu ganhar a tua salvação. A tua salvação vai ser agora a preço de sangue, quando Jesus vir. Enquanto Jesus não veio, a igreja dele está aqui na terra e Jesus está aqui, o Espírito Santo do meu Pai tem salvação. Depois que depois que a igreja for arrebatada, aí pronto, vai ter salvação for por morte. Como tem escrito nas Santas Escrituras, entendeu, meus amores? Segue para o juízo final, né? Glória a Deus. Meus amores, olha, eu amo vocês, Jesus ama vocês, entrega esse vídeo para vocês. Um bom sábado para quem está em casa, para quem não está, no seu trabalho, um bom trabalho para vocês. Fui.